Gente, então, prometo vou ser bem rápido para a gente poder finalizar hoje, todo mundo dar uma descansada para voltar para a sessão solene e a festa. O nosso objetivo aqui é tentar sumarizar um pouco de tudo que a gente viu hoje e sumarizar finalizando com um convite para nós formarmos um grande grupo para exatamente vencer as barreiras e conseguir chegar numa efetiva utilização de tudo isso que a gente vem lutando e aprendendo. Então, o título dessa apresentação é Colaboração para Avançar, identificando as barreiras e os facilitadores para poder chegar na efetiva difusão e implementação das evidências. Então, o que a gente tem até o momento, depois de cursos aí, ou estudo individual, o que todo mundo tem, várias pessoas com muitos conceitos novos, outros com conceitos já antigos, mas de recomendações, de evidências, de sumarizar vários dados, e a gente precisa conseguir canalizar isso para que isso resulte em melhores desfechos para o paciente, para o nosso sistema e para o cuidado da nossa população. Então, o que a gente viu um pouco ao longo dos cursos que foram feitos, e hoje, principalmente ao longo do início do seminário, foi uma metodologia bastante sistemática da gente sair do conjunto de evidências que o Gabriel mostrou para a gente, que é enorme, está crescendo a cada dia, como conseguir fazer uma síntese boa e eficaz disso tudo, sumarizar os achados e, a partir do perfil das evidências e dos valores dos pacientes, chegar numa recomendação. Acho que esse exercício foi feito várias vezes. Isso, provavelmente, a gente espera que esteja muito claro para a maioria das pessoas, e para quem não tiver, a gente vai ter muito tempo para continuar estudando e treinando isso. Mas a maior barreira é como que nós vamos sair dessas recomendações para a efetiva implementação. Como que isso vai chegar para o nosso doente, como que isso vai resultar em melhor cuidado. Tá? Então, o que a gente viu aqui hoje, toda essa pirâmide, na verdade, nós estamos saindo dessas evidências que são globais e estão aí disponíveis para todo mundo, qualquer pessoa no mundo pode ler e, eventualmente, chegar no mesmo sumário de achados, mas, à medida que a gente vai avançando, nós vamos chegando em coisas que são muito mais locais. E vimos hoje duas ferramentas, o Epistemônicos e o MED, que talvez nos ajudem nessa caminhada de conseguir identificar o que desse corpo de evidências que vale para o nosso paciente, o que pode ser aplicado aqui, como que isso pode ser implementado. Mas é claro que não são só as ferramentas. As ferramentas sozinhas não bastam. Elas podem estar lá disponíveis. A gente viu alguns dados aqui do Ministério da Saúde sobre uma provável até subutilização do portal que está aí com vários sumários de evidências disponíveis para a gente. Então, como que nós vamos sair para poder chegar na implementação local? Nós precisamos avançar em experiência, mudar as nossas atitudes e os hábitos, que talvez seja a coisa mais difícil, para que, através de recursos institucionais, a gente chegue em real implementação e mudança para os pacientes. Então, se a gente fosse parar aqui hoje, talvez a gente possa dizer que a gente teve uma presença enorme nos cursos todos, do primeiro semestre, do segundo, aqui no seminário. A gente pode ter tido uma satisfação alta ou baixa, não importa, mas a gente consegue medir a satisfação. E todo mundo até fez provinha, né? Fez Fresno lá, fez aquela prova para medir o aproveitamento. Então, a gente poderia sair daqui dizendo que o nosso ensino sobre evidências e recomendações foi extremamente eficaz, porque a gente teve presença, a gente teve satisfação e a gente teve aproveitamento. Mas será que só isso basta? Só melhorar a capacidade e o conhecimento nesses conceitos é suficiente? Então, fazendo uma brincadeira com o que a gente tem aprendido, isso não é pergunta que se faça, né? Pergunta que se faça tem que ser uma pergunta clínica estruturada em 4 tempos, não é isso? Tem que ser pergunta pico. Então, vocês agora são participantes de um ensaio clínico, tá? Vocês são os profissionais de saúde, e nós vamos randomizar vocês para uma educação continuada em prática de saúde baseada em evidência, ou para as formas tradicionais, para a gente ver se isso melhora conhecimento, se isso melhora os hábitos, se isso vai melhorar as atitudes, ou mais para frente, se nós estamos melhorando desfechos para os pacientes. Será que isso é fácil de medir, é fácil de fazer? Então, estou brincando aqui que vocês são parte do ensaio clínico, mas essa revisão sistemática publicada no BMJ em 2004 tentou responder essa pergunta. Então,
qual que é a evidência de que ensinar medicina baseada em evidência na pós-graduação muda alguma coisa? Alguma coisa é o quê? Quais desfechos que nós estamos querendo saber? Então, esse pessoal conseguiu encontrar vários estudos que responderam a isso. Por motivos óbvios de não conseguir somar quantitativamente esses desfechos, eles fizeram só uma análise qualitativa, mas eles mediram não só conhecimento, como hábitos e atitudes. Infelizmente, a gente não teve dado para medir impacto na população. Mas olha que interessante o que eles encontraram. Encontraram 16 estudos que melhoraram hábitos e atitudes e encontraram 3 estudos que a intervenção não mudou nenhum hábito e nenhuma atitude. O que aqueles estudos tinham de diferente entre si? Esses 3 estudos que não mudaram nada usavam intervenções de ensino isolado. Então, fazia um curso, chegava aqui, gente, medicina baseada na evidência é assim, é isso, 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 e pronto, tchau, um abraço, faça essa prova. São aqueles 3 estágios que eu acabei de mostrar para vocês. E dos estudos que tiveram melhora, 10 deles usaram ferramentas que, na verdade, integravam o ensino com cuidado. E essa, talvez, nós acreditamos que seja a chave para a gente conseguir uma efetiva implementação das evidências e uma melhora do cuidado para o paciente. Então, que a gente possa sair da lista de presença, da satisfação, do aproveitamento, e chegar em coisas mais robustas, como performance, melhores desfechos para o paciente e, no fim, em melhores desfechos para a população. Mas, obviamente, nós vamos ter barreiras aqui. Se essas barreiras não existissem, esse caminho já tinha sido percorrido de forma muito fácil, né? E aí, os desafios para a gente integrar ensino e cuidado, nós estamos querendo que vocês saiam daqui desse seminário com lições, com aprendizado, mas também com um plano de implementação. Não é só inspiração e motivação que a gente quer que vocês saiam daqui. Eu quero que vocês saiam com planos de colaboração para a gente poder fazer parcerias reais, nós vamos falar um pouquinho sobre como, para a gente conseguir atingir esses nossos objetivos. Será que dá para acreditar nisso que eu estou falando? Dá para acreditar que isso é verdade? Então, como ninguém sobe nesse palco sem deixar pelo menos uma sigla ou um acróstico, né? A gente já viu Pico, Rambo, Magic, tudo. Nós fizemos um acróstico e queremos dar início a esse projeto, que, na verdade, acho que já começou ao longo desse ano. O projeto, vamos dar o nome de Acreditar, que é o aprendizado compartilhado e recomendações e evidências para poder efetivamente implementá-las. Tá? Então, isso é um convite para uma participação neste projeto. Um projeto que, na verdade, acho que está só começando. Nós estamos acabando de finalizar uma fase de aquisição de competências, mas nós temos ainda pela frente uma vontade de criar comunidades virtuais que possam fazer aprendizado compartilhado, implementar e difundir todas essas ferramentas de aprendizado e, lá na frente, poder identificar as barreiras para a gente poder repetir esse exercício em várias outras populações. Então, quando a gente está falando de competências básicas, nós estamos falando nisso que já tem sido feito, em cursos, estudo individual, gente que já tem conhecimento prévio, pequenos grupos de estudo, exercícios online para quem fez o curso. Então, nós estamos falando em aquisição de competências. Eu acredito, pelos resultados que a gente tem tido, pelos feedbacks, que nessa parte nós estamos indo bem, nós, como outras pessoas que estão aí nessa luta por disseminação das competências básicas. E esse seminário está marcando o final dessa fase, mas a gente não quer que ele seja um fim, a gente quer que ele seja o início de estudo que tem pela frente. Então, começando a falar em comunidades virtuais ou em grupos temáticos, isso significa o quê? Pegar todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que nós podemos agrupar vocês em áreas de interesse, em áreas de atuação. Então, grupos que têm interesse em medicina intensiva, grupos que têm interesse em urgência, em pediatria, em neurologia, de vários hospitais, que a gente possa formar grupos que são superinstitucionais. Não é o grupo do Hospital das Clínicas, não é o grupo do Feliz Roxo, não é o grupo do Odilon Beres. São grupos que vão trabalhar em conjunto para poder produzir material e compartilhar aprendizado em medicina baseada em evidências de tudo isso. E dentro desses grupos, obviamente que nós vamos destacar a liderança. Só de olhar aqui para essa plateia, a gente já imagina muitas pessoas que são potenciais líderes para continuar nesse projeto aí de capacitar novas pessoas nessas competências básicas e aumentar cada vez mais esse grupo. Então, acho que essa é a primeira fase
o primeiro passo para a gente conseguir uma efetiva implementação, que nós possamos sair daqui e em cada grupo nosso de reunião, em cada grupo de discussão, residências, possamos ser líderes e possamos adquirir conhecimentos e competências para poder também ensinar e capacitar novas pessoas para essa comunidade continuar crescendo. E formando esses novos grupos, a gente precisa que esses grupos trabalhem juntos. Então, nós achamos que assim, o melhor meio é da gente fazer reuniões semanais, todo mundo junto, umas 2, 3 horas de duração. Quem tem aí 2 horas por semana para dedicar a isso? Bastante gente, né? Mas o objetivo acho que não é isso, não é criar uma agenda nova. A gente sabe que toda hora que a gente coloca uma agenda nova, mais uma coisa, a gente cria mais compromisso e uma coisa que é, inclusive, mais uma barreira. Então, provavelmente, uma das maiores barreiras para a implementação é tempo, é a agenda para poder fazer esses encontros. Mas quem aí faz sessões didáticas regulares no hospital? Quem tem reunião com o residente? Quem tem reunião do serviço toda semana ou a cada 15 dias? Acho que o Per brincou, então tirar uma foto, que acho que todo mundo está de mão levantada. E são essas sessões didáticas, a gente acredita muito na residência, que os residentes são os tentáculos, né, para poder disseminar isso mais, que as sessões didáticas, seja das instituições que tenham residência ou não, possam ser a chave para a gente poder efetivamente implementar essa forma de pensar. Então, usar essas ferramentas que a gente já conheceu, estimular a formação de trabalhos de conclusão de curso, que pode ser produção de novo conteúdo. Nós podemos ter apoio direto, nós estamos nos programando, nós fomos facilitadores desses cursos, para ter agenda ano que vem, para participar das reuniões dos hospitais e ajudar nessa implementação de reuniões mais baseadas em evidências, criar auditorias clínicas e compartilhar para a gente saber se esse cuidado baseado em evidência está realmente acontecendo. Então, só assim, para citar um exemplo, a gente poderia sair daquele clube de revista tradicional, que às vezes tem só o aprender pelo aprender, chega, senta, critica um estudo, faz análise crítica e pronto, não sai daquilo para implementação, e transformar isso, talvez, numa sessão de formação de perguntas direcionadas ao paciente e recomendações. E disso, quem sabe a gente não pode gerar diretrizes locais. Essas diretrizes podem, no futuro, ser verificadas por auditorias clínicas, estão realmente sendo implementadas. E aí, quando a gente for fazer as auditorias, nós vamos identificar novas barreiras e voltar para esse ciclo que o Reginaldo falou bastante aqui no início, os ciclos de implementação na primeira. Nós conhecemos aqui o Living Frisbees hoje, quem sabe ele não pode, na verdade, ser essa ponte entre um simples clube de revista que vai virar uma recomendação. Nós vimos o MED, que pode nos ajudar a fazer recomendações locais e, eventualmente, até uma diretriz e protocolo para o serviço. A gente pode transformar auditorias clínicas em trabalho de conclusão de curso. A gente tem feito isso no hospital há alguns anos. E, definitivamente, vamos precisar de apoio institucional para que essas novas barreiras sejam vencidas. Por seguinte, a gente quer que tudo isso que seja produzido seja publicado em um lugar colaborativo. Ou seja, que a gente consiga pegar toda essa carga de produção, se a gente conseguir que ela seja feita, protocolos locais, e jogar isso tudo numa nuvem para que isso seja disseminado. Então, que aquilo que eu estou fazendo no meu serviço tem que ser visto pelos outros pares que trabalham com o mesmo assunto nos outros serviços. E nós vimos hoje que a tecnologia nos dá meios para fazer isso tranquilamente. Isso não pode ser uma barreira para a gente poder difundir esse conhecimento. Então, pegar alguém no hospital que acabou de fazer uma pergunta pico numa reunião e fez um sumário de achados. Jogar isso lá na nuvem, pegar uma outra pessoa que fez uma diretriz local, então, meu protocolo da minha sala de emergência, por que eu não estou divulgando ela com outros setores, para ver se os outros setores estão fazendo a mesma coisa? Alguém construiu um instrumento de decisão compartilhada para decidir se eu vou fazer gastrostomia ou não nesse paciente com demência. Vamos jogar esse instrumento de decisão compartilhada e esperar que essa nuvem vá só crescendo para que a gente possa disseminar o aprendizado. Acho que essa pode ser uma das outras formas de vencer as barreiras para a implementação. E essas coisas não precisam ficar... a gente pode revisar, né? A gente pode peer review isso. Então, nós temos várias pessoas com competências agora adquiridas em MBE. Elas podem ler tudo isso que está sendo publicado para deixar isso sair da discussão, fazer uma revisão e deixar esse material pronto para ser utilizado. Então,
Será que o Magic é a ferramenta ideal para a gente fazer isso? Ou nós precisamos construir uma outra plataforma? Eu acho que essa fase de construção, a barreira tecnológica, vai ser muito menor do que a barreira que a gente já vem enfrentando pessoal para usar isso tudo. E, então, é um convite para a gente sair da aquisição de competências, passar e construir as comunidades virtuais, compartilhar o aprendizado e fazer os ciclos de planejamento e ação, que são os ciclos de implementação baseado nisso que eu falei. E quando a gente estiver fazendo esses ciclos, nós já vamos encontrar barreiras. Então, nós vamos ver coisas que deu certo, vamos ver coisas que deu errado. Quando a gente estiver lá no final de 2016, início de 2017, a gente fala, poxa, aquele negócio que a gente fez em junho não precisava ter sido daquele jeito. Então, barreiras e implementações, barreiras e facilitadores, são chaves para que esse ciclo, quando for acontecer mais para frente, possam ser vencidos mais facilmente. E quem é a pessoa certa para identificar as barreiras e os facilitadores? É quem está lá em cima mandando, faz isso desse jeito, é o diretor do hospital, quem está lá em cima no Ministério da Saúde, ou é quem realmente está com a mão na massa? Então, parte desse projeto inclui fazer tudo isso que eu acabei de propor e que a gente possa chegar no final, essas lideranças que eu espero que amanhã à tarde a gente consiga sair daqui com uma lista preenchida de mais de 100 nomes, que essas pessoas possam participar de um método validado para a identificação de barreiras. Que se nós validarmos uma identificação de barreiras com pessoas que passaram por todos esses desafios, não existe método talvez mais preciso de saber que essas barreiras são reais. Então, nós queremos exatamente que vocês que passaram por todas essas barreiras, através de algum método de consenso validado, isso é uma sugestão aí da diretriz australiana de identificação de barreiras para a implementação das evidências, que vocês sejam as pessoas que vão nos mostrar quais foram as barreiras, seja para aquisição de competências, seja para implementação, e aí nós vamos poder fazer um relato de caso, um relato de um experimento natural, e que esperamos que esse experimento natural seja bem sucedido e possa ser compartilhado com outros lugares do Estado e do Brasil. Então, também, em tempo? Como é que está o tempo aí? Bem, 1 minuto aqui. Então, assim, bem em resumo disso que eu falei, o que nós estamos propondo é que nós somos pessoas que acabaram de, em conjunto, adquirir novos conhecimentos. Nós vamos nos dividir em grupos temáticos, porque não adianta a gente falar que nós vamos passar o resto da vida fazendo igual o Braga fez, estudando uma coisa completamente fora da nossa realidade. A gente tem que se agrupar nas nossas áreas de interesse, criar ciclos de recomendação ao mesmo tempo que a gente chama novas pessoas e as capacita para esses grupos, compartilhar esse aprendizado numa nuvem, porque hoje não dá para a gente falar em reunião presencial, em horas e horas de duração, em papel, e que a gente possa, nesse processo todo, identificar as barreiras, sejam elas nos ciclos de implementação, seja na aquisição de novas pessoas, seja na hora de divulgar e implementar. E esse é o nosso convite para esse próximo ano e meio, que nós temos de desafio pela frente. É um convite para que a gente possa acreditar junto, fazendo uma brincadeira com o nome do projeto, e espero, Nathan, que a gente tenha botado alguns pontos aqui mais objetivos de como sair desse mero conhecimento das evidências para uma efetiva implementação que vai gerar uma melhoria do cuidado para o nosso paciente. É isso. Acabou.